Boa noite, alunos e alunas. Sejam muito bem-vindos à tão aguardada aula magna do curso de Direito da Faculdade Pan-Americana. Hoje, nos reunimos aqui para celebrar o conhecimento, a excelência acadêmica e a paixão pelo direito. É com grande satisfação que inicio este cerimonial, reconhecendo o trabalho de qualidade de ensino de todos os professores da Faculdade Pan-Americana. Temos um corpo docente excelente. Destacamos aqui presentes os professores: desembargadora Marlene, professora Elaine, a tutora Tuane, professor Eduardo Apio. Destacamos também o trabalho dedicado e exemplar da professora e coordenadora do Direito Noturno, Ana Cristina Baruffi, que tem sido motivo de inspiração para todos nós. Nesse momento, para todos os professores presentes, também coordenadora Ana, uma salva de palmas. Neste momento, anunciamos e convidamos ao palco o ilustre coordenador do curso de Direito Matutino. Hoje, estamos anunciando que o professor Eduardo Apio será o coordenador do curso de Direito Matutino, assim como a coordenadora Ana é do Noturno. E o professor Eduardo Apio vai proferir a palavra de abertura. Boa noite a todos. Obrigado à nossa mestre de cerimônia, sempre com brilhantismo, desenvoltura e simpatia acima de tudo, porque até é difícil estar à altura de tanta simpatia na sequência. Meus queridos, minhas queridas, todos os que estão aqui presentes têm uma finalidade comum, né? E nisso incluo, obviamente, os professores, a nossa coordenadora. O objetivo é a transmissão do conhecimento e o objetivo é definir metas também. Todos aqueles que estão ingressando agora na faculdade, os que já estão, né, no ciclo natural do curso da Faculdade de Direito, chega o momento em que vão ter que definir uma meta muito clara, se vão seguir uma carreira pública, uma carreira privada. E hoje nós temos aqui 3 exemplos de sucesso de homens. E poderíamos ter também, não faltou, professora Ana, precisaríamos também de mulheres bem-sucedidas. Mas hoje as mulheres bem-sucedidas vão estar assistindo nas cadeiras aqui, respectivamente, sempre convidados a participar sempre que quiserem. E teremos, então, esses 3 homens muito bem-sucedidos que representam não só no espaço privado quanto no espaço público. E quando falo espaço privado, estou falando, por exemplo, do professor Maurício Dieter, que é um amigo já antigo e um querido amigo, e que atua tanto na área pública quanto na área privada, porque é professor da área de criminologia na USP em São Paulo, e para e passo com isso tem uma brilhante carreira na advocacia privada criminal. Falo também do o nosso professor, o Dr. Rodrigo Sayeg, que está aqui comigo, também tem uma brilhante carreira acadêmica, que inclui, inclusive, prêmios nos Estados Unidos. É um prêmio importante, né? E além de uma formação numa área que hoje nos é cada vez mais sensível, difícil, né? Nós temos uma dificuldade muito grande até mesmo para incorporação das provas em matéria criminal e civil, por exemplo, né? A prova digital. Então, por exemplo, se quer incorporar um link, né, que veicula uma notícia num site do Conjuro, etc. Enfim, até para isso, né, nós precisamos ter alguns procedimentos, enfim. Então, toda a apreensão da prova digital, e aí o professor Maurício vem nesse momento capital aí da nossa história. E, finalmente, nós temos, né, the last but not the least, evidentemente, né, uma pessoa com uma carreira brilhante, que é o Dr. Paulo Fernando Pinheiro Machado, que tem uma carreira tanto aqui no Brasil, e por ser diplomata, membro também do Corpo Diplomático Brasileiro, hoje está situado aqui em Curitiba, mas tem uma carreira importante também está inscrito como barrister, como advogado, tanto na Inglaterra quanto no país de Gales, o que é notável, especialmente, né,
em um país de tanta tradição como é a Inglaterra nessa área, né? Então, o meu recado a todos os que estão presentes é: eu estarei no período da manhã acompanhando os trabalhos diariamente. Dificuldade, por favor, recorram a mim. Elogios, recorram à professora Ana, que tem muito mérito de carregar a faculdade nas costas aí durante os últimos anos, com dedicação incansável, né? E esse evento também faz parte, com a informalidade que marca também a personalidade dela, faz parte um pouco de algo que eu e ela imaginamos aqui, que seria um excelente início de semestre para todos nós e todos vocês. Então é um privilégio estar em companhia de tão distintos, desses 3 distintos profissionais bem-sucedidos, porque eles vão dar provavelmente um espelho, vão ampliar os horizontes de cada um dos que estão aqui presentes, inclusive o meu, né, no sentido de definir carreiras que são distintas, que têm como pano de fundo o direito, evidentemente, mas são distintas entre si, que atuam tanto na área privada quanto na área pública. Aqui a faculdade tem um foco muito importante na área pública, claro que sim, mas né, nesse momento em que a maioria de vocês estão aqui, que se encontram nesse ciclo do curso em que se encontram, é fundamental definir metas. Sem definir metas, nós ficamos com uma quantidade muito grande de energia que acaba sendo dispersada. Quando se define metas, se diz: não, eu vou dar a ênfase nos estudos para concurso, ou para a área privada, ou mesmo algo que hoje também, hoje não, desde sempre, através do Instituto Rio Branco, demandou concurso público, que é o ingresso na carreira diplomática, que é uma meta de tantas pessoas e tão poucos alcançam, né? Então, assim, são 3 brilhantes profissionais. Eu retomo a palavra, a professora Ana gostaria de falar, então retomo a palavra na nossa simpaticíssima mestre de cerimônias. Muito obrigado a todos pela atenção. São breves palavras, o que para mim é difícil, porque eu sempre me estendo e sou pouco objetivo. Então, devolvo a quem é breve, conciso e simpático, como aqui a nossa mestre de cerimônias. Obrigado. Parabéns, professor. Conseguiu o seu objetivo, professor. Deixar a palavra para quem conhece. Para as aulas, professor. Já vão começar. Dando continuidade ao nosso evento, temos a honra de contar com palestrantes de renome. Na primeira palestra, temos o prestígio de ouvir o mestre Rodrigo Campos Sayeg, um brilhante professor de Direito, Inovação e Tecnologia, doutorando em Direito Empresarial e Cidadania, mestre em Direito Americano pela conceituada California Western School of Law. Seus méritos também incluem o Prêmio Zuckerman, que foi nos Estados Unidos, Califórnia, em 2019, e sua notável carreira inclui a graduação em Direito pela PUC São Paulo, bem como sua atuação como oficial da Reserva do Exército Brasileiro pela arma de comunicações. Correto? Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Não, tudo problema. Pode ser o microfone também, professor? Pode ser? Tanto faz. Pronto. Obrigada, se precisar, pode ser. Obrigado. Já vou deixar um Imagina, não precisa se preocupar. Estou me sentindo até prestigiado demais, não mereço tudo isso, não. Bom. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Já vejo aqui umas carinhas reconhecidas, né, do semestre passado, que eu tive o privilégio de trabalhar aqui nessa instituição. E hoje, gente, eu tive pensando aqui, vindo de São Paulo para cá, para dar essa aula magna, ter esse privilégio de dar essa aula magna, perante ilustres professores muito mais intitulados e experientes do que eu, e vários alunos super animados com o curso de Direito, escolhendo essa nova trajetória. Eu fiquei pensando, que tipo de aula eu ia dar, né? E eu cheguei à conclusão, professor, que a gente vai fazer uma brincadeira diferente hoje. Vamos começar um pouquinho diferente, né? Professor de Direito e Tecnologia, ele já é um pouquinho mais disruptivo, né? Vamos chamar assim, um pouquinho diferente. Então vamos começar de uma forma diferente hoje.
Gente, todo mundo aqui tem com certeza absoluta um celular, correto? Então, ótimo, muito bem. A gente vai fazer então eu vou fazer uma pergunta. Vocês fiquem à vontade de consultar. E a gente vai começar a aula assim. Hoje o professor Apio, ele está falando da questão da prova digital. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. No Código de Processo Civil tem um artigo que fala sobre um instrumento público que certifica a existência de uma prova digital. Qual instrumento é esse? Muito bem. Não precisou nem consultar o celular, né? Muito bem. Gente, por que eu ia fazer esse teste assim, brincando, e você já com o celular na mão, vendo? Porque hoje em dia, na profissão que vocês escolheram, no mundo que vocês escolheram, e no mundo que vocês estão vivendo hoje, cada pergunta existente possivelmente tem uma resposta no Google. Hoje a gente brinca, né, que o Dr. Google sabe mais do que qualquer outro doutor, né? Então o que diferencia um bom advogado, um bom juiz, um bom promotor, um bom profissional do direito hoje? O Google responde tudo. A gente está falando já do juiz robô na Estônia. A gente está falando já, professores, aqui no Brasil, do Vitor, uma homenagem ao ministro do Supremo, que o Supremo Tribunal Federal está investindo para ter um sistema de inteligência artificial, para fazer a análise dos recursos extraordinários. Então, para que a gente vem para a faculdade, ficar nas nossas noites, especialmente na noite de sexta-feira, ter que escutar o professor, né? Aqueles que tiveram minha aula comigo de quartas-feiras à noite, até num sábado, inclusive tiveram um churrasco e não convidaram o professor, né? Complicado isso daí. Mas, brincadeiras à parte, por quê? Por que vocês acham que a gente veio para ter aula hoje, nessa nova era digital, onde a resposta e a informação está a um clique de distância? Alguém se aventura a arriscar? Em que sentido, circunstâncias, doutor? O seu nome, por favor. Já vai se acostumando, que depois do curso você vai virar doutor. Mas você mostrar pontos de vista. Se a gente pegar hoje uma inteligência artificial, por mais inteligente que ela seja, e pela expertise que ela crie, com as respostas que ela tem, ela nunca vai conseguir analisar de vários âmbitos diferentes. Ela sempre vai estar programada dentro das 3 leis robóticas. Então ela sempre vai estar programada para aquilo dali e ela vai analisar aquilo dali. Ela não vai analisar a circunstância do fato. Ela vai analisar o fato. Muito bom, viu, Arthur? Excelente. Boa resposta. Só que agora eu vou jogar um outro problema. Vocês viram que, não sei se vocês repararam recentemente, é uma notícia que ficou um pouco subentendida, foi uma palestra feita de um professor israelense perante a Organização Mundial do Comércio, que ele falou que a inteligência artificial conseguiria, daqui a uns anos, criar um texto sagrado. Baseando-se em todo o conhecimento do mundo, analisando e tendo essa extração de dados, ele criar um texto sagrado que ia ser imperceptível para a consciência humana. O ser humano ia olhar e falar, olha, realmente aqui você tem uma entidade. Como é que fica essa questão das circunstâncias que o Dr. Arthur trouxe para a gente? Porque para você criar um sentido de fé, você está analisando não somente o fato, como também o por detrás do fato. E aí? Gente, o que eu quero trazer com essa mensagem para vocês terem isso em mente, é que vocês estão entrando agora num mundo muito novo. Por incrível que pareça, a internet está aí com a gente desde a década de 90 e a gente está entrando num mundo muito novo. E tudo isso, dentro dessas circunstâncias, quando vocês param para pensar e analisar a função e a missão de um advogado, de um juiz, de um promotor, de um diplomata, de todos os operadores do direito, você fica pensando, onde que eu me encaixo? Especialmente nesse novo mundo.
E para isso, eu pretendo contar uma história que me contaram quando eu comecei o meu mestrado lá nos Estados Unidos. Uma das primeiras aulas, o professor para a aula, ele chega e ele começa a falar: gente, seja o primeiro caso do nosso país, ele falando lá para os Estados Unidos, o primeiro caso daquele país. Qual que foi? Aí todo mundo fica pensando, né? Aí fica tentando lembrar. Eu, que era brasileiro, ficava fingindo que estava tentando lembrar, né? Assim, com aquela cara, assim, conheço. Mas vem a ideia, vem o professor e fala: lá na Revolução Americana, antes de ter a Revolução, um dos autores do texto constitucional, um advogado chamado John Adams, recebe uma visita no meio da noite. E ele recebe essa visita, é um amigo dele, juiz, falando: olha, então John, ó, a gente tem um problema. Há umas semanas atrás, uns 6, 7 soldados ingleses dispararam tiros contra cidadãos americanos, contra os colonos, que estavam protestando pela independência das colônias. Morreram 5 pessoas. Tem um problema. A gente está você já fez a sua carta, a gente já fez a carta de independência, a declaração. Você apareceu na lista, né, do rei, falando que se te encontrasse, você ia ser enforcado. Só que esses soldados precisam de um advogado. Sobrou você. Eu? Você. Mas como assim eu? Eu tô na lista, eu vou morrer. E se eles me vissem na rua andando, era para eles me prenderem, me enforcarem, eu ia ser julgado. Mas sobrou você. E não foi você que escreveu um negócio sobre, naquela carta de independência, que você ficava falando sobre um Estado justo pro povo? Isso é oportunidade de fazer valer. Você vai ser o advogado. E foi ele, dito e feito. Ele assume a posição como advogado. E, senhores, ele absolve os 6 soldados ingleses. Perante um júri popular de colonos americanos. E ele vira e ele monta toda a sustentação dele, falando sobre, tem até uma frase célebre que ele usa, que ele fala, os fatos, né? Os fatos são essas coisas teimosas, que não importa quanto que a gente altere, quanto que a gente mexa, quanto que a gente use ou abuse deles, eles vão persistir. Então aqui a gente pode ver o contexto, Dr. Arthur. Eram soldados ingleses que mataram cidadãos americanos. Mas ao mesmo tempo a gente pode ver o contexto de legítima defesa. Esse foi o argumento que ele usou perante um júri americano, perante o julgamento público, com o povo do lado de fora falando para enforcar os 6. E os 6 absolvidos. Aí depois passa-se o tempo, independência conquistada, e ele sai para candidato a presidente da República. E aí ele está fazendo um comício político, falando para todos os seus eleitores ali: olha, vote em mim, eu estava lá, eu lutei pela independência de vocês. Aí levanta uma voz entre as pessoas e fala: mas espera, você defendeu os ingleses. A gente viu você defendendo os ingleses. A gente viu você absolvendo os 6, depois de terem matado os cidadãos americanos. Como é que faz? Agora você querer ser presidente, falando de independência, falando dos abusos do governo, falando de tudo isso. Como é que vem você agora e fala: não, agora eu sou o presidente? E ele responde. E essa resposta foi que o professor fala perante uma sala como essa. Ele vira e fala: olha... Ele vira, olha para a pessoa que lhe perguntou e responde o seguinte: o que eles fizeram
como cidadão americano, analisando o que eles fizeram, foi uma tragédia, uma vergonha, um ato infame que não pode ser nunca esquecido. Mas agora, também como cidadão americano, o que o sistema, o Poder Judiciário fez naquele momento, o que o povo americano, por meio do seu júri, fez naquele momento de absolver os 6, foi justiça. E por isso que, mesmo recebendo a informação, mesmo tendo seus próprios preconceitos, eles foram lá e conseguiram fazer justiça. E por isso que essa nação é a melhor nação do mundo, e por isso que a gente vai conseguir, por isso que eu quero continuar nesse caminho. Esse é o discurso que ele faz. E como é que a gente traduz isso agora para a nossa era? Porque isso daí, gente, foi em 1803. Faz um pouquinho de tempo, né? Se vocês forem parar para pensar, né? Como é que ele faz? Como é que a gente traduz isso? Gente, não sei se vocês sabem, mas depois até podem dar uma pesquisada. Os meus alunos que já tiveram aula comigo sabem dessa história. Vocês sabiam que a Amazon tentou criar um algoritmo de contratação de funcionários? Todos os requisitos, todas as melhores qualidades, eles listavam lá, colocavam a informação no algoritmo, usavam os dados coletados da empresa e de outras competidoras de porte parecido e colocavam nessa máquina. Esse programa durou alguns meses. A Amazon foi obrigada a fechar. Por quê? Não vale quem teve a minha aula comigo, viu? Para responder essa pergunta. Vamos ver se o resto da turma responde. Por que será que a Amazon foi obrigada a fechar? Um sistema de inteligência artificial neutro. Esse sistema não contratava mulheres. Ele analisava os dados, ele via as informações e ele era preconceituoso contra mulheres. Mesma função, mesma qualificação, e ele não conseguia contratar. A Amazon foi obrigada a retirar e tentar consertar esse algoritmo e até hoje não tem solução. E aí? Um algoritmo que aparenta ser neutro, que tem esse mito da neutralidade, vai lá e fala: não. Vamos pegar outro exemplo, um exemplo agora pior, mais grave ainda, mais grave do que esse tipo de preconceito escancarado, professor, é o Google. O grande gigante da tecnologia hoje, o Google, ele tem um algoritmo de fotos. Vocês já repararam isso? Que ele vai lá, identifica e vê se é o seu rosto, vê quem é. Vocês já viram isso? Vocês sabiam que o Google, ele, ao identificar uma pessoa afrodescendente, a identificou como um macaco. Aí ele relatou o problema. O Google, desesperado, tentou consertar, falou: tenta agora. Ah, agora mudou. Ah, deu certo? Não, agora é um gorila. E aquela situação é um absurdo. O Google foi obrigado a retirar o programa de ar por um tempo, até conseguir consertar a falha. De novo, o algoritmo neutro, praticando um ato de racismo. E aí? E aí, senhores? Essa maquininha que vocês têm no bolso, capaz de apresentar possivelmente uma potencial neutralidade. O Facebook, ele foi investigado nos Estados Unidos, senhores, recentemente pelo Congresso norte-americano, justamente porque ele direcionava as notícias e o feed de informações para melhor atender uma ou outra ala política, para assim polarizar o seu espaço virtual e polarizar a população, já que isso aumentava o tráfego no seu site. Neutro, né? Aquele mito da neutralidade, do robô que não sente, que não tem contexto. Ele tem contexto. Ele enxerga. Ele identifica o ponto onde você vai trabalhar, onde você vai atingir, onde você vai atingir certo grupo populacional.
O jeito que vocês compram na internet, o jeito que vocês usam, consomem música, vídeo, tudo isso vai montando o perfil seu digital e o algoritmo vai aprendendo com você. Ele vai montando um contexto seu. E aí? Por que vocês acham que hoje essa ideia de proteção geral de dados é tão importante? Vamos pegar agora um caso, voltando para o nosso sistema judiciário e indo um pouco para a área do professor Maurício, que eu não vou nem me atentar a entrar, professor, não sou capacitado como o senhor para isso, mas tive a oportunidade de estudar um pouquinho as estatísticas do nosso sistema penitenciário. E a tentativa do Brasil tentar instituir sistemas de inteligência artificial. Gente, o Brasil ele trabalha, infelizmente, com certos preconceitos enraizados no nosso sistema. Imagina só agora uma inteligência artificial absorvendo esses preconceitos na sua base de dados, tratando e dando uma resposta que, em tese, é neutra. Imagine. 99%. Vocês já viram aqueles testes de paternidade? Que vem 99,999999. Então, imagina vem uma resposta do Poder Judiciário, você é inocente, mas vem lá, olha, pelas suas circunstâncias, pela sua conduta social, pela sua taxa de renda, por todos esses outros fatores e pela prova dos autos, que são indícios e circunstâncias, tem 90% de chance de você ser o culpado. Não precisa ser 90%. 75%. Vamos lá, 75%. Antes do professor falar e começar a criticar a inteligência artificial aqui, né, num sentido assim para fazer vocês questionarem, muitas pessoas olhariam para esse 75% e falariam, bom, isso é mais do que dúvida razoável. Já superou a dúvida razoável. É o que eu precisaria para condenar esse cidadão. 75% é uma porcentagem alta. E se ele for mesmo? Tem 25% de chance de só querer inocente, tem que fazer uma escolha aqui. E aí? Essa é a função de vocês. Hoje, nesse espaço. É de enfrentar e de racionalizar e transformar essa ferramenta em si numa ferramenta útil. E não deixar que essa ferramenta transforme vocês em uma ferramenta. Porque o sistema hoje, o bom advogado, o bom profissional do direito, hoje nessa era digital, não é aquele que compete com o Google, porque é impossível. Conhecimento por conhecimento, o Google tem o conhecimento da humanidade inteira. E cada vez mais vai aumentando, ao ponto que novas informações e novos dados são coletados. Você não vai conseguir competir com o Google. Como é que eu faço para me diferenciar? Como é que eu faço para efetivamente enfrentar o Google nesse sentido do mercado de trabalho, da minha atuação, da minha profissão, da minha função como operador do direito? É você identificar e ter essa compreensão, essa racionalização humana. E dessa forma, turma, até para a gente já caminhar para o encerramento, e até encerrando, que acho que eu já falei demais, né? Já exauri o tempo. Mas o que eu queria falar para vocês e transmitir dentro dessa situação, senhores, era esse recado, essa mensagem. Que quando vocês escolheram serem operadores do direito, vocês estão assumindo uma missão. Não é uma coisa simples, não é uma escolha banal. Vocês estão efetivamente assumindo uma missão. O que vocês fizerem, seja como advogado, estagiário, juiz, promotor, diplomata, enfim, todas as N carreiras jurídicas, vai afetar a vida de alguém. E, detalhe, não só daquela pessoa específica que o nome está na capa do processo, ou agora no site do tribunal, mas também vai afetar a vida de outros milhões de brasileiros que vocês não conhecem.
Então, às vezes, quando a gente vê, poxa, o Google tem a resposta. Por que eu vou estudar, na prova do professor, não vou abrir o celular rapidinho ali, né, fazer aquela consulta? Por que não? Porque às vezes a resposta que você está vendo não é necessariamente a resposta certa. Às vezes precisa desse fator crítico mesmo, desse contexto, né, doutor Arthur? Esse contexto de você identificar, nesse sentido, o que é, qual que é a resposta que traz justiça e qual que é a resposta que não traz. Por mais que esteja o texto expresso, por mais que vocês encontrem situações. E para encerrar essa exposição, eu conto de um outro fato muito curioso dos Estados Unidos. Não sei se vocês já ouviram falar, eu imagino que não, mas de um fenômeno chamado nulificação de júri. Nulificação de júri, senhores, é quando o júri, lá nos Estados Unidos, porque eles julgam tanto casos civis quanto casos criminais. Lá, o júri é a regra. Só que eles têm um poderzinho especial. Por ser a vontade do povo, a representação manifesta da vontade do povo dentro do poder judiciário, eles podem simplesmente ignorar a lei. Como assim, professor? Ignorar a lei? Eles estão aplicando. Vamos supor, isso era muito comum quando, na época da Guerra Civil, tinha uma lei chamada Lei dos Escravos Fugitivos, que era um crime federal você ajudar uma pessoa a fugir do sistema da escravidão. Era um crime federal. Quando a pessoa era presa por essa lei, nos estados do norte, que eram contra a escravidão, o júri analisava o caso, e fazendo uma análise aqui de direito penal, novamente, professor Maurício, me perdoa para fazer a análise aqui, mas eles iam lá. Bom, fato típico, está comprovado, cumpriu todos os elementos do tipo. Foi pego no flagra mesmo, ajudando a pessoa a atravessar para a fronteira do Canadá. Foi pego, está ali, está nítido a ocorrência do crime. Então, ele é culpado? Não. Mas você acabou de falar que ele cometeu o crime. Mas essa lei está errada e a gente não vai aplicar, porque não é o senso de justiça. Gente, hoje em dia, assim, é uma questão de uma análise crítica que vocês vão encontrar. Às vezes vocês vão ver leis que não é que não fazem sentido, mas que vão contra, inclusive, o que vocês acreditam. E elas têm uma razão de estar lá. Elas têm uma finalidade para estar lá. Elas atendem um princípio democrático. Mas, ao mesmo tempo, se vocês verem uma injustiça causada por uma lei, é a obrigação de vocês enfrentarem essa injustiça. Quantas vezes a gente já não viu leis serem declaradas inconstitucional? Quantas vezes a gente já não viu falando, olha, veja bem, quando a Constituição falava em família, a família é a união do homem e mulher, não era bem isso que a Constituição quis dizer. Ou, quantas vezes você já... O texto expresso é um texto, é uma letra que fica ali no tempo. Como a Declaração de Independência dos Estados Unidos está lá desde o século XVIII. É a Constituição. A Constituição deles, senhores... Quantos artigos vocês acham que tem? Só de curiosidade. 29. Essas são as emendas. São 10 artigos. Se você pega a Constituição sem as emendas, é uma folha de papel. Comparação com a nossa, já vem um livro. Quer dizer que a nossa é melhor ou pior? Não, é uma escolha. Uma escolha para a gente decidir como que a gente vai analisar o nosso sistema. Foi uma escolha consciente e racional do que parecia mais justo naquele momento. O que o constituinte brasileiro, ao sair de um regime ditatorial, veio e enxerga e fala, olha, a gente precisa deixar isso expresso. Deixar isso expresso. Deixar isso nítido. O que a gente acredita. Foi uma escolha.
Da mesma forma que os americanos lá atrás, quando eles escreveram uma folha de Constituição, não foi porque eles estavam com preguiça, foi porque eles falaram, olha, se você escrever muita coisa, você dá muito poder para o Estado. O Estado é naturalmente tirano, então a gente não pode deixar muita coisa escrita. A gente trabalha com negativo. Tudo que não tiver escrito é que você não pode mexer. E aí você tem esses dois sistemas, ambos válidos. Ambas escolhas válidas do legislador, do constituinte originário. E, ao mesmo tempo, ambas escolhas que encaixam no seu contexto e permitem a interpretação de todo o sistema jurídico. Então, quando vocês forem pesquisar... Então, só para encerrar, e pedir licença para o professor Apple e para a professora Ana, mas, assim... Pode até tentar consultar o Google quando vocês forem tentar fazer a prova dos professores de vocês. Mas às vezes, eu repito, a resposta não é exatamente a resposta certa. Às vezes vocês estão vendo o que o Google responde e não o que a justiça pede. Era isso, gente. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Uma ótima noite a todos. Outro destaque entre os nossos palestrantes é o ilustre Paulo Fernando Pinheiro Machado, um verdadeiro expoente como diplomata, jurista, jornalista e escritor. Além disso, atua como barrister. É barrister que fala? Barrister. Na Inglaterra e no país de Gales. É representante institucional do Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB, e vice-presidente da Comissão de Direito Internacional. Sua experiência como árbitro na Court of Arbitration of Art, na Holanda, é um testemunho de sua atuação internacional. Entre suas obras, destaca-se a renomada Centelhas de Tempestade, A Diplomacia em um Mundo em Transformação, publicada pela editora Saraiva. Uma salva de palmas. Boa noite, professor. Obrigado. Vocês se importam se eu gravar? Então, se eu faço umas notas aqui... Com áudio aqui. Obrigado. Boa noite a todos. Eu gostaria muito de agradecer o convite aos organizadores desse evento, em especial a nossa querida Letícia Celos, né, irmã de um colega, de um grande amigo meu, que é o embaixador Alan Celos, que foi o chefe do nosso cerimonial do Itamaraty. Bom, dar uma aula magna, né, acho que é uma oportunidade de a gente transmitir para um público de estudantes alguns dos temas que são mais importantes e mais caros no momento atual. E, rapidamente, quando a Letícia me convidou ontem de manhã para essa aula magna, eu gostaria de transmitir para vocês qual é o problema central do direito internacional e da diplomacia nesse momento, que é o problema da legitimidade. Então, o meu objetivo com essa aula magna aqui, e com essa conversa que a gente vai ter, são três. O primeiro é gerar em vocês uma sensibilidade para o problema da legitimidade. Em segundo lugar, passar um breve histórico da resposta que o Brasil gerou a esse problema da legitimidade. E em terceiro lugar,
tentar sensibilizar um pouquinho vocês para os limites tanto dessa resposta quanto das alternativas disponíveis que levam ao fato de que a crise de legitimidade internacional que nós vivemos no mundo atual seja sem precedentes e que precisa ter uma resposta o mais rápido possível antes que o próprio sistema se esfacele completamente diante de nós. Então, começando, o que é o problema da legitimidade internacional? Né? O problema da legitimidade, ele se confunde diretamente entre a diplomacia e o direito quando a gente pergunta por que uma autoridade ela é respeitada. Da onde vem o poder de uma autoridade? E, por conseguinte, da onde vem a autoridade da norma? O que faz com que a norma seja legítima? O que faz com que as pessoas, no âmbito interno, respeitem a norma e, no âmbito internacional, os Estados aceitem o direito internacional, aceitem as regras do jogo, aceitem formas de conduta que se constituem um sistema internacional, uma ordem internacional. Em sociedades tradicionais, isso até a Era Moderna e em especial a Revolução Francesa, essa relação entre o direito internacional e a prática e a conduta dos Estados, ela era uma relação baseada no transcendente, isto é, baseada em uma relação entre o direito divino e a reciprocidade que havia, a reconstrução que havia entre o cosmos, como era percebido pelo ser humano, e as sociedades humanas construídas, então, com base em uma reflexão do cosmos como era percebido. Isso é o caso dos faraós do Egito, o caso das sociedades tradicionais da Mesopotâmia, por exemplo. Isso fazia com que o problema da legitimidade na antiguidade não se colocasse. Por quê? Porque os reis, os governantes, aqueles que editam as normas, eles o faziam por força do direito divino. Eles representavam o direito divino na Terra. Os reis governavam por direito divino. Então, esse problema da legitimidade não se colocava. E em âmbito internacional, isso é muito interessante para quem está estudando o direito romano ou a origem do direito internacional, é que não havia na sua origem, na antiguidade, a diferença entre direito internacional, diplomacia e religião. Eram todos produtos dos rituais tradicionais do clero daquelas sociedades, inclusive da sociedade romana. O problema vai se colocar a partir do final da Idade Média, quando surgiu a questão das investiduras. Para quem não sabe qual é a relação à questão das investiduras, era que durante a Idade Média havia, então, o universalismo cristão, pelo menos no Ocidente, e havia uma distinção entre o poder do Estado e o poder da Igreja. E o poder do Estado, os reis, eles só poderiam governar se eles fossem devidamente investidos no seu poder, na sua colocação pela Igreja. Isso vai gerar o problema das guerras de religião, no final do século XV e XVI, que, com o passar do tempo, vai culminar na Revolução Francesa, na dupla revolução, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, como diz o Eric Hobsbawm. E a partir desse momento, então, a legitimidade para as sociedades internamente, na política interna, no direito interno, ela deixa de ser baseada no direito divino, numa representação do cosmos ou das divindades perante o Estado, e passa a representar a soberania popular. E aí surge um problema ab início, porque a soberania popular é um coletivo, e um coletivo não age senão por uma ficção. É como todos nós aqui nessa sala, por exemplo, um exemplo claro para entender o problema já de cara, é que é possível que um só aluno entenda o que eu estou dizendo, mas que o coletivo não entenda. Mas o inverso não é possível. Não é possível que que o coletivo, que a sala entenda o que eu estou dizendo, sem que nenhum aluno individualmente entenda. Quer dizer o quê? Que não há a manifestação do coletivo da soberania popular, ela é uma ficção. E aí se coloca já de cara o problema da legitimidade interna. Mas o problema da legitimidade em âmbito internacional vai surgir como uma resposta a isso a partir do momento em que, se não há mais um elemento transcendente a justificar, por exemplo, as relações entre Estados, a praxe, o costume internacional, essa relação ela vai ser baseada única e exclusivamente na vontade dos Estados. Esse é o século XIX, é o século do Congresso de Viena, de Metternich, de Talleyrand e das grandes convenções internacionais. Ou seja, a vontade dos Estados, que se manifestava em um tratado internacional, e isso regia as normas dos Estados, e a diplomacia operava, então, dentro desse contexto. O problema vai surgir com maior gravidade
a partir da Primeira Guerra Mundial. A gente pode fazer um período inteiro entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que é um período de catarse coletivo, né? Em que cria-se uma visão idealista dessa visão contratualista, né? A visão wilsoniana, os 14 pontos do presidente Wilson, que vão gerar a Liga das Nações e depois o sistema das Nações Unidas, em que essa vontade dos Estados ela passa a gerar um sistema baseado no consenso. E o consenso, então, é que vai dar a legitimidade. Reproduzindo aquele problema que a gente já viu no início, que o consenso coletivo ele não é capaz de agir senão por uma ficção. Você sempre pode ter alguém que não concorde, ou um grupo de pessoas que não concordem com aquele consenso como foi colocado, como uma maioria está colocada naquele ponto. O problema é que isso vai gerar, né, digamos assim, essa transformação do problema da legitimidade, de uma legitimidade baseada num elemento transcendente, ou seja, baseada num elemento de religião, no divino, para a vontade humana, vai gerar 2 guerras mundiais e a maior carnificina que a humanidade já viu na face da Terra. E então a resposta que a, digamos, entre aspas, comunidade internacional dá a isso, ao final da Segunda Guerra Mundial, é criar instituições internacionais, ou seja, organizações internacionais, que elas vão gerar um procedimento interno de produção de normas, que pelo seu próprio procedimento interno vão gerar consensos. E esses consensos, então, são aquilo que vão dar a legitimidade para essas normas, que vão pautar a conduta internacional dos Estados. Mas há um problema. O sistema como foi erigido ao final da Segunda Guerra Mundial, ele é um sistema excludente. Ele é um sistema excludente. É um sistema em que você tem um Conselho de Segurança da ONU que tem só 5 potências, né? 5 potências com poder de veto e assento permanente, né? Que é Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia e China. Essas 5 potências têm poder de veto no Conselho de Segurança das Nações Unidas e há mais 10 cadeiras rotativas, com mandato para 2 anos, que não têm poder de veto. Ou seja, o próprio consenso se transforma em um consenso excludente. E isso vai gerar um problema clássico a partir dos anos 60, que o nosso ex-chanceler, o embaixador Araújo Castro, para quem está estudando para o concurso, quem está estudando diplomacia internacional, deve conhecer o discurso dele na Assembleia Geral das Nações Unidas em 1961, que é o discurso do tríptico D, né? Ou seja, que ele dizia que para o Brasil e para os países em desenvolvimento, toda a questão internacional se circunscrevia em 3 Ds: desenvolvimento, direitos humanos e desarmamento. Ou seja, era a paz, a possibilidade das sociedades, então, que não eram desenvolvidas, de poderem se industrializar, né? Há um hiato de industrialização, de desenvolvimento nesse sistema internacional que, apesar de baseado no consenso, ele é excludente. Isso gerou uma denúncia pelo embaixador Araújo Castro, que ele denominou da tese do congelamento do poder. O que é o congelamento do poder? Esse sistema, então, que baseia o seu fundamento de validade, né, a sua legitimidade no consenso e na aceitação, ele é um sistema excludente. Ele não permite que certos estados consigam viver a sua vida internacional e usar a sua relação internacional. Isso é um paradigma da diplomacia brasileira, que a diplomacia é uma forma de transformar necessidades internas em oportunidades externas, ou seja, todo o relacionamento de um país, uma potência média como o Brasil no seu relacionamento internacional, é a busca de oportunidades de desenvolvimento interno. Mas esse sistema congelava essas possibilidades. E aí, então, o embaixador Araújo Castro, nesse famoso discurso 61, ele gerava uma crítica com relação à própria legitimidade de um sistema baseado no consenso. E isso gerou, digamos assim, uma grande ebulição dentro do Itamaraty de pensamento interno, de fazer sentido, então, de qual seria o fundamento da legitimidade e desse sistema de congelamento de poder, esse sistema excludente, que não permite que todas as sociedades atinjam as suas potencialidades da mesma maneira. E como é que o Brasil veria isso? Como é que uma potência média, como o Brasil poderia encarar, então, esse problema da legitimidade? A primeira pessoa que no Itamaraty abordou esse tema foi um diplomata intelectual que deve ser conhecido de vocês aqui, que é o José Guilherme Melchior. E ele fez isso em 78, na verdade, o primeiro CAI. O CAI é o Curso de Altos Estudos do Instituto Rio Branco,
em que, para ser promovido de conselheiro a ministro, o candidato deve apresentar uma tese. E esse curso foi instituído em 1978 e o José Guilherme Melchior participou do primeiro deles. E ele apresentou uma tese sobre a legitimidade em política internacional. Justamente esse problema central, ele no primeiro CAI, ele foi lá e enfrentou o problema. E para o Melchior, então, ele desenvolveu uma visão da legitimidade não como um critério de validade do exercício do poder e, por conseguinte, do exercício e da vigência das normas de direito internacional, mas sim como um elemento do exercício do poder. Ele chama a visão dele de a visão crática, de kratos, poder da legitimidade. Então, para ele, para o José Guilherme Melchior, a legitimidade internacional, ela deve vir do consentimento, ou seja, o sistema só é válido, só pode ser respeitado se todos os estados consentirem com isso, porque ele é um elemento do poder, ele não está externo ao poder, e o poder só pode ser exercido se ele for legítimo. Então essa foi a primeira constituição teórica do ponto de vista do Brasil, de uma potência média em desenvolvimento, em 78, de que para que uma sociedade internacional, um sistema internacional seja legítimo, a forma do exercício do poder deve ser consentida por todos os seus membros. Então tem aí uma primeira fissura nesse sistema internacional. O professor Celso Laffer, em 83, ou seja, alguns anos depois, o José Guilherme Melchior, ele vai desenvolver essa visão da legitimidade crática, que ele chama, né, como um dos elementos do exercício do poder, depois na sua tese na London School of Economics, em 1980, que é Weber e Rousseau, 2 ensaios sobre legitimidade, que é um excelente livro sobre o assunto. Mas o Celso Laffer, alguns anos depois, ele vai publicar um artigo chamado Direito e Legitimidade nas Relações Internacionais, do interesse dos Estados à coletividade. E o professor Celso Laffer, ele vai partir dessa visão do José Guilherme Melchior, e ele vai dizer que sim, que a legitimidade ele é um elemento do poder, mas ela, como um elemento do poder, ela cria um elo de ligação entre o interesse individual do Estado e o interesse coletivo de todos aqueles outros Estados que fazem parte da comunidade dos Estados, ou seja, todos aqueles outros países que criam um sistema internacional. E essa ligação entre o interesse e a coletividade é o que faz com que haja uma força normativa no direito internacional e no sistema, ou seja, há uma relação aqui entre o interesse particular e a manutenção, a realização desse interesse em âmbito coletivo. Você vai dizer, em outras palavras, quer dizer o quê? Que o sistema internacional só vai ser legítimo se ele permitir que cada Estado consiga materializar os seus interesses no âmbito internacional. Alguns anos mais tarde, em 1990, o embaixador Gelson Fonseca Júnior, ele vai publicar um clássico que é A Legitimidade e Outras Questões Internacionais. E ele vai trabalhar em cima de José Guilherme Melchior, em cima do Celso Laffer, e ele vai dizer o seguinte: sim, a legitimidade é o elemento que faz a ligação entre o interesse do Estado e a norma. E essa ligação entre o interesse e a norma, ela não é feita, ela não se perfaz de uma maneira que ele vai dizer assim, valorativa ou cultural. Ou seja, que ele está negando toda a tradição de direito natural, toda a tradição de justiça, de cultura, de valores. Vai dizer assim, há um interesse nu e cru, mas esse interesse, por ser legítimo ele em si, ele se generaliza. E a partir do momento que esse interesse se generaliza, ele então passa a ser legítimo e passa a representar o interesse da coletividade, ou seja, a manutenção do interesse individual de um Estado, a realização do interesse individual de um Estado, que a gente pode dizer assim, o direito ao desenvolvimento, por exemplo, ou a preservação do meio ambiente. É um interesse individual que ele se realiza de maneira coletiva, e aí ele passa a ser legítimo. O que é interessante nessa visão do embaixador Gelson Fonseca Júnior, como é que ele vai um degrau além do que o José Guilherme Melchior e o Celso Laffer falaram, é que ele diz que, então, a questão da legitimidade da norma internacional, ela não é um dado estanque, mas há digamos, um espectro de legitimidade.
Então, assim, ações que seriam menos legítimas e mais legítimas, até o máximo de legitimidade, que seriam aquelas ações que seriam tomadas no âmbito da segurança coletiva. Mas aí a gente tem uma contradição, porque todas as ações tomadas no âmbito da segurança coletiva, elas são tomadas com poder de veto de 5 potências. E aí, do meu ponto de vista, o argumento desenvolvido desde os anos 70 pelo José Guilherme Melchior, e que culmina com essa visão do Gelson Fonseca Júnior, acaba rachando. Porque a gente tem um sistema, de novo, que era o que o embaixador Araújo Castro dizia, que é um sistema excludente. Porque se uma potência que não tem poder de veto quer defender os seus interesses mais vitais, ela precisa, no mínimo, do aval daquelas 5 potências, que têm assento permanente no Conselho de Segurança. Ou seja, o sistema continua sendo excludente, se ele é baseado no consenso. O embaixador Rubens Recupero, recentemente, ele deu uma palestra na Organização das Nações Unidas, que ele me submeteu antes para comentários, na qual ele dizia que o elemento chancelador da legitimidade tem que necessariamente ser uma organização internacional. E uma organização internacional de caráter universal como a ONU, por exemplo. Ou seja, que a produção das normas internacionais, ou uma ação diplomática dentro de um certo arcabouço normativo internacional, só seria legítimo se tivesse a chancela do coletivo. Mais uma vez, a ênfase no consenso e na aceitação consentida das normas, né? E aí eu respondi para ele assim, falei, não, há um problema de lógica nesse argumento. Por quê? Ninguém pode dar aquilo que não tem, correto? Ad impossibilia nemo tenetur, né? Quem gosta de adágios romanos, né? Ninguém é obrigado a fazer o impossível. Então, como que uma organização internacional, que em si padece de um problema de exclusão, que é um sistema excludente, que tem 5 potências que definem o que acontece ali dentro, como que essa organização internacional, que em si não tem o seu próprio fundamento de legitimidade, ou seja, ela é baseada, a legitimidade dela já é baseada em um consenso frágil e questionável, como é que ela vai ser o elemento legitimador das normas internacionais? Não pode. Porque ela não pode dar o que ela não tem. Ela não é o fundamento da sua própria legitimidade. E aí o que a gente faz? A gente recai naquele problema inicial, que a gente volta a um sistema que é anárquico e só vale a vontade dos Estados, que estão sempre em momentos de guerra, e aí a visão realista do Morgenthau, né, que é a única coisa que existe, que baliza o sistema, a balança de poder entre estados que estão em estado de beligerância constante e que acabam encontrando um equilíbrio, que foi, por exemplo, o equilíbrio da détente entre os Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria, ou se existe realmente uma sociedade internacional que baseia a produção das suas normas, a sua legitimidade no consenso. Porque o consenso ele tem uma série de problemas, né? Primeiro, que o consenso pode ser injusto, né? Um grupo de países pode se juntar e decidir anexar um terceiro estado, por exemplo. Isso poderia ser um consenso injusto, né? O consenso pode ser falho. E o consenso, acima de tudo, ele pode ser irrealista. A partir do momento em que alguns estados decidem viver dentro de certas normas, né, ou se criar certas normas que não condizem com a realidade, como, por exemplo, todo o sistema financeiro internacional que a gente vive hoje, ele é um sistema fictício, né? Ele é baseado em fiat money, né? em dinheiro que não tem nenhum lastro na realidade e que ele só permanece no ar porque as pessoas acreditam nele, né? O dólar vale o que as pessoas acham que o dólar vale, porque no final das contas não há nenhum lastro, nenhuma base de valor por trás disso. Então o consenso pode ser fictício também. Mas qual era a visão alternativa a isso? E a visão que é abertamente rejeitada por essa tradição de embaixadores que pensaram o problema da legitimidade do ponto de vista de uma potência média como o Brasil, é a visão iusnaturalista, que praticamente desaparece do cenário durante o século XIX e ressurge com muita força ao final da Segunda Guerra Mundial, diante de tragédias como o Holocausto e etc. A visão iusnaturalista, ela vai defender, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, e que existem uma série de normas, um conjunto de normas de caráter peremptório que não podem ser derrogadas e que tem validade eterna e indivisível. É o que os juristas, os internacionalistas chamam de ius cogens, né?
Mas o ius cogens existe mesmo? Existe esse tipo de norma que a gente acredita que exista, mas que não tenha nenhuma definição em si, né? A CIG nunca fala sobre ius cogens, né? Mas até agora nenhum caso foi julgado com base no ius cogens, né? E o ius cogens, ele gera coisas como, por exemplo, o princípio da responsabilidade de proteger. Né? O que é o princípio da responsabilidade de proteger? É o princípio de que, ao se verificar uma violação de direitos humanos em um terceiro Estado, a sociedade internacional tem o dever de intervir naquele terceiro Estado, que obviamente é o Estado mais fraco do que os outros que estão intervindo, para debelar pretensas ofensas a direitos humanos, né? Em nome de um ius cogens, né? Ou seja, os direitos humanos em geral são normas que não podem ser derrogadas e devem ser defendidas. Um outro exemplo do ius naturalismo em direito internacional é a questão, por exemplo, do crime de agressão internacional. Né? O crime de agressão, ele obviamente ofende uma norma de ius cogens como colocada teoricamente, mas a Comissão de Direito Internacional da ONU está há meio século tentando definir o que é agressão internacional sem, contudo, consegui-lo. Né? Não obstante, uma série de potências reclamam de outras potências por supostamente agressão. Mas os senhores aqui, como juristas, conhecem o princípio da anterioridade da lei penal, né? Como definido já pelo Marquês de Beccaria, né? Nulla pena sine crime sine lege. Né? Então, assim, não pode haver um crime de agressão internacional sem que nem a Comissão de Direito Internacional da ONU consiga definir o que é uma agressão internacional em todos os casos. Né? Então, essa questão do direito internacional, essa tradição ius naturalista que vem dialogar com a tradição consensualista sobre o fundamento do direito internacional e das normas que regem o sistema internacional, ela também é falha em uma série de pontos, né? Ela não dá a resposta que a gente busca em todos os casos e ela pode gerar um problema que o próprio embaixador Gelson Fonseca Júnior, ele reconhece no livro dele, que ele cita Passerano d'André, que é um grande ius naturalista italiano, quando ele diz que há uma disjunção entre legalidade e legitimidade. Ou seja, algo pode ser legítimo, pode ser legal, porém ilegítimo. Né? Ou seja, há um elemento, ele reconhece que há um elemento norteador do princípio de legitimidade que tem que estar necessariamente fora do sistema. Mas é isso o direito divino? É isso o direito natural? Ou é isso o interesse nu e cru simplesmente dos Estados? O problema do direito natural, né, dessa tradição ius naturalista, como ela está posta agora, que é essa resposta ao problema consensualista, ela gera dois problemas de legitimidade em si. Um primeiro problema no momento da produção da norma, que é quando se diz assim, por exemplo, é um tratado internacional, e os Estados ficam ali, eles negociam aquele tratado e não conseguem colocar tudo que eles gostariam naquele tratado internacional. Né? Ficam coisas de fora, como no processo legislativo interno, por exemplo. Mas alguns Estados gostariam de ir além desse tratado, né? Porque o tratado pretensamente defende normas peremptórias, de ius cogens, né? Ele reproduz normas de ius cogens ali. Então surge uma vasta gama de quase legislação, quase norma, que alguns Estados passam a defender que teriam força normativa de uma maneira totalmente legítima, como, por exemplo, resoluções da Assembleia Geral da ONU, declarações de Estados, atos unilaterais. Como, por exemplo, se a gente transpor esse mesmo argumento que acontece no direito interno, né, a gente diz, por exemplo, uma resolução que trata de um problema que estaria sob o abrigo do princípio da reserva legal. Né? Ou seja, o parlamento não decide, ou o Congresso Nacional não decide sobre uma determinada lei, deixa de fora, mas aí, na regulamentação, regulamenta-se de uma maneira quase legisferante, digamos assim. Né? Isso padece de um problema de legitimidade no momento da edição e da formação da norma, ou seja, uma resolução da Assembleia Geral da ONU, ela não tem caráter normativo. Aí vocês vão ver uma série de autores, para quem está estudando aqui, que vão dizer assim, não, mas eles consagra a opinio iuris coletiva internacional. Né? Isso teria sido consagrado no tratado, né? Não em uma edição normativa de uma organização internacional que em si padece de um problema de legitimidade. Mas isso tudo com base no ius cogens, nessa visão ius naturalista. E o outro problema de legitimidade, já encerrando aqui, é um problema do momento da aplicação da norma. Quando, por exemplo, cria-se uma discussão na hermenêutica de aplicação, tanto interna quanto internacional,
que é a discussão entre os textualistas e os intencionalistas, né? O que é isso? Os textualistas são aqueles que dizem que a norma ela deve ser aplicada de acordo com o que o texto da norma diz, independente do que quer que seja a intenção por trás da norma, a justiça por trás da norma, o mal que a norma quer evitar. Né? O texto nu e cru da lei ou do tratado deve ser aplicado. Já os intencionalistas dizem que não, que o jurista, o aplicador do direito, seja interno ou internacional, ele deve aplicar a intenção da norma, ele deve conseguir entender qual era a intenção que o legislador tinha, como se ele soubesse qual era aquela intenção, e aplicar isso a despeito do que diz a norma textualmente. Né? Isso é o ex-ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos, o Antonin Scalia, ele diz assim, que isso gera, por exemplo, no debate constitucional, e que também existe em direito internacional, que é o problema da Constituição molho de tomate. Né? Diz assim, a propaganda do molho de tomate diz assim, tem salsinha? Tem. Tem cebola? Tem. Tem tomate? Tem. Ou seja, tem tudo ali dentro. Né? Tem qualquer coisa que alguém queira, pode extrair de uma interpretação intensivista, né? O proposed interpretation, para usar o termo em inglês, de uma norma qualquer, seja ela interna ou internacional. E isso gera um problema de legitimidade. Né? Houve um caso, até para citar o Scalia, perante o Supremo Corte dos Estados Unidos, em que o advogado chegou lá e pediu para que ele julgasse de acordo com o direito natural. E o Scalia interrompeu assim, o advogado está querendo que eu julgue de acordo com o direito natural? Eu disse, pois é, tem o precedente. Não, eu conheço o precedente. A questão aqui, quem aplica o direito natural é Deus. Eu, como um juiz, aplico somente as leis humanas. Então, para encerrar essa breve exposição para vocês hoje, o sistema internacional hoje, como a gente vive, ele é um sistema internacional excludente e que ainda padece de um problema de congelamento de poder que restringe as possibilidades de certos países ou uma potência média, como o Brasil, de realizar todas as suas necessidades internas de maneira externa, de forma a garantir o seu desenvolvimento. E isso gera um problema de legitimidade enorme dentro desse sistema internacional. Não só do ponto de vista brasileiro, mas do ponto de vista de uma série de outros países também. O Brasil procurou dar uma resposta ao longo dos últimos 30, 40 anos para esse problema de legitimidade, que é uma resposta baseada no consenso. Ou seja, se um dos países não consente com as normas, essas normas, esse sistema, então, passa a ser ilegítimo. É preciso, então, que se negocie nos foros internacionais, a todo momento, o consentimento de todos os Estados com relação a esse sistema normativo. De um outro lado, esse problema do consenso, ele está claro a partir do momento em que podem haver vários consensos, né? Ou podem haver, e essa questão do consenso, ela fazia sentido em um sistema de polaridades definidas, né? Como era a Primeira Guerra Fria, e talvez volte a fazer mais sentido numa Segunda Guerra Fria que nós estamos entrando agora. Mas em um sistema multipolar é mais difícil de você organizar todos os estados e produzir consensos que façam sentido sem que esses consensos sejam disputados a todo momento. A visão alternativa a essa, para o problema da legitimidade, ela também não responde totalmente, porque ela está baseada em uma hubris internacional, ou seja, uma arrogância internacional, que se pretende que certos estados, ou certos grupos de interesse, representam o direito divino na Terra, sem nenhuma legitimidade para isso. Essa segunda visão é a visão que está sendo preponderante, pelo menos no direito interno dos países, e no direito internacional cada vez mais influente, a partir do momento em que a norma, e a norma internacional só pode ser basicamente de dois tipos, né? Ou ela é um tratado internacional, que pode ser derrogado ou apresentado reservas a qualquer momento, ou seja, uma norma bastante frágil, ou ela é um costume internacional, que é extremamente difícil de você provar. Né? Um costume que seja um costume ancestral e que os Estados vêm agindo dessa maneira há 300, 400, 500 anos, por exemplo. São só essas duas fontes normativas em direito internacional. Não são as resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas, não são os atos unilaterais, não são os escritos dos juristas sobre o assunto. Isso não são fontes normativas. Mas essa outra visão de naturalismo traz isso, gerando uma panaceia que pode, no final, acabar com o sistema, sob a pretensão de aplicar um sistema que lhe é superior.
E aí nós vamos cair na anarquia total, que é o que nós estamos vendo todos os dias no noticiário internacional, seja na Europa, seja no Mar do Sul da China, seja aqui na nossa região. Tudo padece, tudo vive de uma crise enorme de legitimidade. Ou seja, é preciso, então, do ponto de vista nosso, reatualizar esse problema. E daí a importância de que vocês que estão aqui estudando tenham uma sensibilidade já, desde as cadeiras da faculdade, para o maior problema do momento, que é a legitimidade internacional. E eu vou encerrar essa exposição com uma citação da peça de John Bolton, que é uma citação que o Antonin Scalia, de quem eu não escondo a minha admiração, gostava muito, A Man for All Seasons, que é uma encenação da vida de Thomas More, né? Que, contradição das contradições, é um santo católico, que morreu por defender as prerrogativas da Igreja, perante Henrique VIII, mas que mesmo assim reconhecia a sua falibilidade humana diante da aplicação de leis que lhe eram superiores às leis divinas, né? Então, nesse diálogo, ele está falando com o seu cunhado, William Roper, né, antes de morrer, né, e ele diz assim: e quando a última lei for derrubada e o diabo se virar para você, onde você vai se esconder, Roper? Todas as leis tendo sido derrubadas? Esse país está repleto de leis, de costa a costa, leis humanas, não divinas. E se você as derrubar, você realmente acredita que conseguiria permanecer em pé diante dos ventos que soprariam? Obrigado. Boa noite a todos. E para finalizar nossa aula magna com chave de ouro, recebemos o Dr. Maurício Dieter, professor doutor do Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia da prestigiada Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, localizada no Largo de São Francisco. Sua dedicação à área é ainda evidenciada pelo seu papel como coordenador do Centro de Pesquisa e Extensão em Ciências Criminais da Universidade de São Paulo, CPSC. Por favor, professor, com a palavra. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite a todos. Prometo que serei breve nesse... Eu também não vou fingir que vai ser uma conversa, vai ser um monólogo, né? Não temos condições de estabelecer interlocução na noite de hoje, mas eu quero, em primeiro lugar, é claro, agradecer o convite institucional que foi mediado pelo Dr. Eduardo Apio, né? É um prazer poder atender a sua convocação, cumprimentar os meus colegas professores, aos quais eu tive o privilégio de ouvir antes de fazer essa breve explanação. Quero também cumprimentar a coordenação da faculdade, né? Pelo convite, e confesso, embora eu seja curitibano de nascimento e tenha inscrito aqui no Paraná minha biografia acadêmica, eu não conhecia a faculdade e tenho a oportunidade de conhecê-la no dia de hoje. O tema que me foi sugerido para tratar nessa fria noite de segunda-feira trata sobre um problema que é epistemológico e também é de natureza prática, né? Ele tem um fundo, um problema que diz respeito, digamos, aonde você vai sustentar a teoria do direito penal e da criminologia, mas com profundas implicações práticas naquilo que eu considero, sem grandes considerações, o maior crime contra a humanidade em curso no país, que é o sistema carcerário. Claro, é evidente que o Brasil é um país pródigo em violações de direitos humanos, mas se nós considerarmos que sistematicamente o Estado brasileiro mantém em condições cruéis e degradantes 800 mil pessoas, né, dependendo, claro, a métrica e o cálculo de acordo com o instituto ao qual se faça referência, né, não há nem mesmo consenso entre o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, a Autoridade Geral da Defensoria Pública no seu Conselho Nacional, ou as comissões de direitos humanos da OAB, nem mesmo o sistema penitenciário nacional, né, a contabilidade feita pela Sinapem, consegue dar conta do número exato de presos. As nossas estimativas oscilam entre 720 e 800 mil presos no Brasil. Então, mesmo um país, portanto, como eu disse, que é pródigo em violar direitos fundamentais, tem pessoas que são escravizadas
no sul do país para produzir suco de uva e vinhos de péssima qualidade, tem pessoas que são, digamos, exploradas sexualmente nas costas do Brasil inteiro, e mesmo assim é fácil identificar o sistema carcerário como um local de violação sistemática de direitos humanos praticada pelo Estado brasileiro. Eu não quero nem me envolver em relação, por exemplo, aos índices gerais de letalidade da Polícia Nacional, mas me concentrar no sistema carcerário como aquilo que digamos, o próprio conceito de pena, né, que é a produção intencional de dor. E digo isso, veja, numa posição bastante sensível, né? Eu sou membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, quer dizer, eu sou um dos responsáveis por tutelar esse sistema. Como se estivesse preso do lado de fora, né? Eu sou obrigado a pensar uma condição que é miserável na sua existência concreta, tentando pensar normativamente como é que eu posso, dentro da realidade financeira, orçamentária, né, e digamos, da profunda diversidade nacional, né, dos antagonismos que existem, das dificuldades políticas locais, como pensar regramentos executáveis que possam atenuar o sofrimento de todas essas pessoas. E como eu tenho isso como horizonte, né, eu também, se vocês quiserem contar comigo para entusiasmá-lo em relação ao curso de Direito, não sou uma pessoa muito boa, porque o motivo pelo qual eu fui estudar criminologia foi exatamente a minha frustração com o direito. Né? No segundo ano de faculdade, estava completamente enraivecido com o curso de Direito, estava frustrado, achava que aquilo não tinha o menor futuro. Fui fazer inscrição para medicina veterinária e encontrei um professor que me disse, não, olha, tem coisas aqui, né, que ultrapassam a técnica do direito e que podem encontrar na concretude da vida social, né, na prática social concreta do crime, uma explicação mais elaborada. E aí foi pela criminologia que eu consegui me salvar, né, no direito e pelo direito penal, para poder pensar essa carreira acadêmica muito breve que eu fiz e que me habilitou a disputar a Universidade de São Paulo, mesmo tendo origem em outro contexto de formação. O que ainda é bastante restrito, né? A Universidade de São Paulo tem essa pretensão nacional, mas até hoje eu sou o único professor que não fez nem graduação, nem mestrado ou doutorado no próprio Largo São Francisco. Então acaba sendo um lugar que tem, né, se afirma a principal universidade do país, mas meu amigo, aquilo lá é um reduto paulistano muito difícil da gente infiltrar. E por isso que eu tenho essa tentativa, né, de disputar esse espaço, e a parte dessa disputa, a eloquência dessa denúncia, né, de pensar a radicalidade da violação de direitos humanos sistemática produzida pelo sistema carcerário dentro de uma perspectiva de um direito penal que, pelo menos pensado dentro do departamento do qual eu faço parte, acaba dedicando a maior parte dos seus esforços intelectuais a pensar lavagem de dinheiro, crimes econômicos, e não se dedicar aos problemas que verdadeiramente atingem a população brasileira no seu cerne. Né? Por exemplo, basta pensar a pobreza intelectual das teorias sobre a consumação do furto e do roubo, que compreendem, somados, cerca de 51% da população penitenciária, ou a pobreza intelectual da análise do artigo 33 da Lei de Drogas, que define 24% da população carcerária por um crime hediondo que não envolve nem violência, nem grave ameaça e nem mesmo conflito, porque você quer comprar, eu quero vender. E como é que pode o tráfico de drogas determinar uma pena mínima de 5 anos para ser cumprida, no mínimo, né, numa proporção que vai te condicionar na primariedade da condenação a 3 anos, né, aí vai lá, 3 anos de prisão em regime fechado. Então, dentro dessas considerações, né, eu tenho uma certa reserva também, assim, preambular, para dizer para os estudantes de Direito, porque tem muita a lógica de ouvir isso, né, mas, nossa, o sistema carcerário é o maior crime contra a humanidade em curso no país. Quem é responsável por ele? Nós, né, as pessoas engravatadas, com perfume importado, trabalhando no ar-condicionado, produzem, né, de maneira apática, talvez, esse maior crime contra a humanidade em nome da lei. Engraçado porque a recente referência, né, em relação à Constituição da República de 88 como espelho negativo da ditadura, pois a democracia brasileira tortura, mata e aborda mais pessoas do que a ditadura jamais fez. Por favor, isso não é apologia da ditadura, né? Isso é só para dizer que a ideia de uma democracia constitucional, né, recentemente houve um ato lá de São Francisco em nome da democracia brasileira, né, que precedeu as eleições e que foi bastante importante pelo seu caráter simbólico, mas aquele documento diz que tortura é coisa do passado. Isso só pode ser um nível grave de alienação, porque tortura é uma reclamação que eu recebo todos os dias, né, dentro do conselho penitenciário, praticado dentro do cárcere ou por policiais, enfim, na sua atividade ostensiva principalmente. Então, pensando isso, né, e como essa espécie de tentação de ver as coisas, uma espécie de vamos lá, argumento a São Tomé, né, você tem que ver para acreditar, eu sempre fui contra aquelas excursões organizadas para visitar a penitenciária, porque a minha perspectiva era, se você tem que ver para acreditar que aquilo é um inferno, deixa eu ter trancado um quarto por 2 dias. Né? Quer dizer, a ideia de que você precisa ir para uma carceragem para se sensibilizar em relação a isso, já me indicava que algo na sua bússola moral podia ser defeituoso. Né? E, no entanto, várias pessoas indicam isso. Né? Todo mundo tem uma proposta sobre como a moralidade deveria colonizar o espaço carcerário. Né? Eu escuto isso muito de taxista, de barbeiro. Né? O que tem que fazer com as pessoas presas? Né? Eu tinha um programa, um artigo escrito que chamava A Política Criminal do Taxista de São Paulo. Né? Esse cara sabia exatamente o que tinha que ser feito em relação ao crime, né? Que tinha que matar as pessoas, pendurar pelo pescoço.
Mas se você fosse até uma penitenciária, se você estivesse lá dentro durante 2 dias, você não se daria conta de que isso aqui também é um universo que espelha uma brutal seletividade de uma inutilidade brutal, né? Rigorosamente a gente gastar todo esse recurso é muito oneroso, né? Não tanto no cuidado com os presos, mas a manutenção do sistema, especialmente em termos de folha, né? Basta pensar, por exemplo, que a proporção entre policiais penais e presos é superior à distribuição de professores para alunos do ensino básico. Como é que pode todo esse esforço produzir a esterilidade ou, mais provavelmente, uma reincidência quase certa? Tinha esses dilemas, portanto, ao ingressar na faculdade de Direito, e rapidamente me dei conta que o direito penal não conseguiria dar conta disso. Por que o direito penal não vai dar conta disso? Porque o direito penal ele oferece uma teoria geral do crime, né? A gente não para pensar isso de maneira lateral, porque a gente vai assumindo isso dia a dia, né, no cotidiano das salas de aula. Todo crime é igual para o direito penal. É uma ação típica de jurídico culpável atribuída a alguém por autoria ou participação tentada ou consumada. Todo crime é idêntico. Não importa se é um estupro, se é homicídio, se é sonegação de tributos, é ação ou omissão típica jurídica atribuída a alguém por autoria ou participação tentada ou consumada, presentes os requisitos de censurabilidade. Já para a criminologia é completamente diferente, né? A criminologia não está preocupada com a natureza jurídica do crime. Claro, quando a gente fala de natureza jurídica, tem esse sentido ideológico também, né? Que é de naturalizar o direito como se fosse uma continuidade que não atende, né, à sua especificidade histórica, né? Ele rompe a ideia de natureza jurídica do crime e declara cada crime com a sua autonomia intelectual. Então, um homicídio se estuda como um homicídio. E esse homicídio depende se ele é produzido pela polícia, se ele é produzido numa altercação num bar, se ele é produzido como uma atividade dirigida, por exemplo, na esperança de uma herança tardia. Quer dizer, o homicídio ele não tem uma lógica pré-definida, pré-constituída. Ele precisa ser entendido na prática social concreta. Vejam a riqueza dessa passagem, né? E é por isso, e eu sei que essa é uma afirmação relativamente polêmica, mas espero que ela se sustente, quer dizer que o direito rigorosamente não é uma ciência, né? Ele é uma técnica. Ele é uma técnica para a resolução de problemas. Se você pensar do ponto de vista político, o direito penal ele é uma técnica de controle do exercício da competência punitiva do Estado, certo? Então o Estado tem uma competência punitiva que se exerce diante de certos pressupostos. Quanto mais rigorosos sejam esses pressupostos, maior limite ao exercício da competência punitiva. É a única coisa que ele pode fazer, né? O direito penal não protege bens jurídicos, o direito penal não previne o crime, e a evidência disso é histórica, certo? Não é porque existe o artigo 121, o artigo 213, que as pessoas deixaram de ser mortas ou sexualmente violentadas, né? O direito penal não consegue ter antecipação, porque um dos primeiros argumentos, né, para isso seria pensar que o crime é um ato custo-benefício, né, uma ação instrumental calculada conforme a utilidade, mas as pessoas não praticam crimes nisso, né? Do ponto de vista criminológico seria mais correto dizer que a gente pratica crimes como uma atividade rotineira, né? Não existe um momento de elaboração, nem mesmo nos crimes de colarinho branco, né? Não existe nenhuma evidência científica que indique que a pessoa passa a calcular o custo de ser pego, o custo de ser punido como parte digamos, da direção da sua atividade ilícita. Então, se a criminologia se preocupa com o crime como prática social concreta, ele abandona a ideia de uma teoria geral, né? Isso já nos anos 70 parece claro, desde 1985 não tem nenhum livro publicado como teoria geral do crime para a criminologia. No entanto, qualquer curso de direito penal vai definir lá o moderno conceito analítico do fato punível dentro das mesmas categorias do modelo List, Belling, Radloff de imputação. Então, o campo criminológico, ele sim atende ao estatuto da cientificidade, porque se ele for rechaçado, ele precisa de uma nova elaboração, o que não acontece com o direito penal. Então, se a minha explicação, né, para, digamos, violência doméstica, se eu não consigo explicar a violência doméstica a partir da generalização congruente, digamos, dos padrões de violência doméstica para estabelecer um cálculo de previsibilidade, eu sou obrigado a trocar de teoria. No direito penal isso não acontece, né? Por mais que as teorias se mostrem inadequadas, elas valem pela sua força, elas são relativizadas para poder explicar o caso, apesar das suas contradições. Um exemplo bastante prosaico disso é, por exemplo, o caso da Boate Kiss, que é evidente que é um crime de incêndio com resultado de morte, que foi denunciado como homicídio doloso pelo Ministério Público porque o quantum da pena era insignificante diante da colossal tragédia praticada, né? Já qualquer pessoa letrada, alfabetizada que lê o Código Penal vai ver, olha, um caso de incêndio com resultado de morte. Se você tem um elemento pirotécnico que produz um incêndio, se o incêndio produz resultado de morte, tem uma pena ali prevista. Mas a tragédia é tão absurda que aquilo é insuportável. Então você vai naturalmente manipular o argumento de assunção de risco, que diferencia o homicídio imprudente do doloso, para poder colocar isso na conta de um grande espetáculo que acaba evidenciando pela própria natureza da prova apresentada, né? E foi algo bastante publicizado, como é injusto, né? Como imputação. Ou os vários casos, por exemplo, de homicídio de trânsito,
que não configuram hipóteses de dolo, mas cuja imprudência é tão grosseira, né, que parece exigir uma quantidade de pena superior. No campo criminológico você não pode fazer isso. Infelizmente, para o campo criminológico, apesar do seu estatuto de cientificidade, que obriga essa adequação entre a prática social concreta e a teorização, a criminologia é muito ruim de previsão, né? Ela é tão ruim como prognóstico como a economia. Se você perguntar para um economista quanto vai estar o dólar amanhã, ele não sabe. Ele vai dizer, olha, é possível, há uma tendência, há expectativa. É a mesma coisa que um criminólogo diz diante de perguntas como me fizeram à véspera da pandemia, né? Se os casos de violência doméstica iam aumentar. Não sei. É possível, há uma tendência. O que vai acontecer se nós regulamentarmos a produção, comércio e distribuição de todas as drogas? Não sei, mas é provável, há uma certa tendência, experiências históricas semelhantes. Quer dizer, a nossa ciência, como ciência social, o campo de verificação é a história, né? É só lá que eu posso saber se as teorias se comprovam ou não. O direito, como de uma maneira bastante arrogante, né? Ele tem essa pretensão de, ao atribuir natureza jurídica às coisas, resolver os seus problemas como uma redução normativa da realidade para poder avançar com o conflito. É por isso que o processo penal, por exemplo, captura conflitos de grande dimensão e transforma toda a sua complexidade em um problema de responsabilidade individual. Né? Quer dizer, um caso terrível de crime, toda a afetação que isso pode ter sobre pessoas vitimizadas, acaba virando uma pergunta para saber se foi o coronel Mostarda com castiçal na biblioteca. Quer dizer, você perde toda a dimensão do fato, né? E isso também torna simultaneamente impossível você punir grandes corporações por violações sistemáticas de direitos humanos ou grandes, né, atos lesivos ao interesse social, porque você é obrigado a individualizar condutas. E aí você se pergunta, bom, mas quem exatamente na Vale do Rio Doce determinou aquela política de barragens? E você vai entrar no emaranhado que não consegue se resolver e esses processos fatalmente terminam em nada, assim como as hipóteses de responsabilidade penal da pessoa jurídica por crimes ambientais. Então, na melhor das hipóteses, né, o direito penal acaba cumprindo essa missão, que é uma missão civilizatória, precisa ser preservada, de restringir o exercício da competência punitiva. Enquanto que o campo criminológico desafia essa astúcia da razão, tentando entender como de fato os crimes acontecem. A vantagem do campo criminológico, né, e o que eu estou dizendo, portanto, se fica claro pelo menos minha opinião sobre o tema, é que o direito penal é extremamente importante, certo? Conhecer direito penal de verdade, não é algo simples. Se direito penal parece simples, é porque você não está tendo direito penal direito na faculdade, né? Tem que ser algo bastante difícil. Pensem assim, enquanto a mais burilada dogmática penal alemã tentou resolver todos os problemas de imputação para poder produzir uma teoria que desse conta de todas as hipóteses de cometimento de delitos, né? Todas. É por isso que os exemplos em direito penal são mais ou menos ridículos, né? O que acontece? O sujeito deixa uma faca na Estação Espacial Internacional e outro sujeito se machuca, quer dizer, isso não é isso que acontece, quando as pessoas vão se esfaquear no boqueirão, né, numa disputa depois de beber algumas doses de cachaça. Mas você pode resolver esse problema, né? Então você pode resolver esse problema muito mais simples, porque existem categorias de imputação lógico-objetivas que ajudam a resolver mesmo problemas prosaicos de maneira tecnicamente rigorosa. Então a informação científica que chega ao direito penal transforma a sua técnica em algo mais elevado. Antes que, claro, alguém acuse dizendo que não é isso que acontece na prática, isso não é problema da teoria, isso é problema da prática. Porque toda teoria é teoria de uma prática, toda prática é prática de uma teoria. Se a prática como é de fato empobrecida nos tribunais, espero que o doutor Eduardo não me olhe feio agora, mas se o nível é tão baixo nos tribunais em geral, né, se o nível das decisões não reproduz sequer o conceito analítico do fato punível, não é problema da teoria, porque a gente aceitou uma prática jurisprudencialista, que é uma prática rasteira de autorreferência, em que a jurisprudência define os próprios critérios pelos quais ela vai decidir. A dogmática penal está aí, pelo menos desde os anos 50 do século passado, com estándares bastante elevados, por exemplo, a diferenciação das hipóteses de autoria e participação, por exemplo, para a distribuição da teoria da imputação do tipo objetivo conforme critérios que não se resumam a uma causalidade que, sempre retrospectiva, precisa ser sustentada sobre hipótese. O campo criminológico toma o direito penal como objeto de crítica e, portanto, consegue formular políticas criminais de maneira mais ampla sem ter que pensar a política penal. Percebam, o limite de uma política criminal pensada a partir dessa natureza argumentativa mais simples do direito penal, né, que, enfim, não, acaba mastigando, né, digerindo a realidade de acordo com seus próprios critérios é como o Napoleão se coroando, né? Quer dizer, o Estatuto de Legitimidade do Direito Penal é ele mesmo definindo as hipóteses de imputação. Quando ele faz isso, ele é obrigado a pensar a política criminal a partir da teoria das penas. Então ele vai pensar uma política penal em que o máximo da criatividade é você aumentar a pena, você dar uma pena diferente. Vejam quão pobre é isso do ponto de vista intelectual, né? Todo o conjunto de estratégias para a repressão, prevenção e tratamento das consequências da criminalidade ficam reduzidos à normatividade estéril de um sistema que não consegue senão produzir maior reincidência.
Qual que é o problema? E com isso eu encerro a minha breve exposição, que tem um pouco, né, um sentido de produzir polêmica e desconforto. O Theodor Adorno dizia que uma plateia que não sente desconforto não foi devidamente estimulada a pensar numa reflexão crítica, mas ele nem pensava ainda nas segundas-feiras frias de Curitiba. É pensar que, sem criminologia, né, se você renunciar ao campo criminológico, além de perder esse enorme desafio intelectual, você vai ser incapaz de pensar como pessoas concretas têm a vida negada, né? Como que você politicamente constrói situações de indignidade de vida, como o conceito de traficante, né? Que torna a pessoa insuscetível de qualquer mínima proteção, porque se morre num confronto, morre porque é traficante, né? Ou a polícia mata um traficante, você faz pela biografia do morto a apologia da atividade policial. Sem criminologia, você vai ter um direito penal, na melhor das hipóteses, com uma técnica de contenção do poder punitivo, sem capacidade concreta de prevenir crimes. Se a gente renuncia à prevenção de crimes, a gente facilita a vitimização e abastece o discurso que diz que mais pena vai ser necessário para diminuir o sentimento de insegurança, criando um ciclo permanente, né, a tautologia do fato, né, o cachorro perseguindo o próprio rabo, em que a gente sempre vai sentir mais medo, vai criar novas hipóteses de crime e não vai conseguir concretamente endereçar fatos cuja complexidade social escapa das limitações do direito. O problema para fazer isso, né, e era com isso que eu queria concluir, é que tem muito pouco criminologia em geral. Muito pouco. Né? A Universidade de São Paulo deu um salto qualitativo, eu acredito, né, na mudança do currículo que foi realizado em 2016, e hoje o programa de criminologia são 2 anos. Né? 2 anos em criminologia habilita você, pelo menos, disputar os mestrados e doutorados do mundo, né, em relação à criminologia. É uma carga horária maior do que parte geral do direito penal. Acho que isso sinaliza uma mudança importante de sentido. Né? Mas onde está a criminologia em geral nas faculdades de direito? Né? Como uma matéria optativa de 6 meses. Olha, em 6 meses, uma matéria optativa, eu consigo mostrar o trânsito das teorias criminológicas, né? Eu consigo fazer uma mínima alfabetização criminológica, mas eu não consigo fazer o mais importante, que é constituir um pesquisador em criminologia, que é alguém que de fato saiba fazer pesquisa criminológica sem fazer mera consulta bibliográfica. Né? No direito isso é possível, né? Você vai à biblioteca, você acumula referências, né, bibliográficas e você produz um trabalho como síntese dessa reflexão, o que já é bastante coisa, né? Porque às vezes nem isso a gente consegue, mas já é um trabalho intelectual que tem. Na criminologia você precisa fazer pesquisa de fato em função da ciência social. Né? Você tem que aprender métodos da sociologia, da antropologia, da história, da filosofia, que são técnicas de investigação que demandam muito tempo. Né? Por exemplo, como se faz uma entrevista, como se faz uma consulta e uma redução estatística, como se valida uma estatística em termos gerais, né? Como que você pode fazer generalizações do campo sociológico. Não é simples, isso leva muito tempo. Mas eu gostaria de estimulá-los a fazer isso. Né? Eu acho que o futuro dos problemas brasileiros passa por menos direito penal e muito mais criminologia. Agora, é uma coisa que na Faculdade de Direito tem uma posição também privilegiada. Né? Eu dialogo muito com os sociólogos da violência, né? O pessoal do Núcleo de Estudo sobre a Violência do Estado de São Paulo, e eles acabam fazendo sociologia da violência porque eles precisam naturalizar o objeto. Né? Eles têm que pensar a violência porque eles não conseguem pensar o crime. Há uma vantagem, né, de estudantes de direito ingressarem no campo criminológico, porque como o campo criminológico crítico não quer estudar só o fato, mas também os processos de criminalização determinados pelo fato, você já tem o domínio dessa retórica, né, da lógica argumentativa do direito penal que catalisa esse processo. E como todas essas instituições, né, a polícia, o Ministério Público, o Judiciário, advogados, a Defensoria Pública e os próprios policiais penais e o sistema carcerário como um todo, né, inclusive na sua estrutura administrativa, passam pelo arcabouço do direito, conhecer isso também se revela uma vantagem, né, na hora de articular do campo criminológico, que é dúvida, porque é ciência, né, se faz a partir da dúvida, do campo da política criminal, que se faz a partir da convicção. Né? Mas, bom, por outro lado, vocês também têm a vantagem, desde logo, porque o Eduardo está aqui, eu sei que ele é não só conhecedor, mas bastante interessado nesse discurso e pode abrir as portas, né, para esse aprofundamento criminológico, que me parece ser uma questão urgente mesmo, né, em todas as faculdades de direito do país. Ainda assim, no campo da pós-graduação, algo bastante restrito, né, além da minha orientação e do professor Sérgio Salomão Checaira, que também orienta algumas pessoas em criminologia. Acho que no Brasil tem o professor Nilo Batista, a professora Vera Andrade se aposentou. Olha, assim, a orientação no campo específico em criminologia em universidades públicas é algo ainda bastante restrito. Né? E é uma loucura pensar isso. Né? Como é que pode ser um tema mais ou menos lateralizado diante da dramaticidade, né, do problema de como ele se radicaliza no Brasil?
mas naquilo que eu puder ajudar, claro, vocês podem contar com as poucas portas que eu posso abrir, sempre contando com a mediação dos professores e vocês. Era isso. Muito obrigado, boa noite. Dá para imaginar a velocidade do pensamento, né? Porque se a fala nesse ritmo... E para finalizar nossa aula magna com chave de ouro, já encerramos com ele. Então, todos esses renomados palestrantes trazem consigo um vasto conhecimento e experiência, enriquecendo ainda mais a jornada acadêmica de vocês. Estamos certos de que as palavras que foram proferidas aqui esta noite servirão de inspiração a seguir com paixão e dedicação aos estudos do direito. Eu gostaria, isso que eu ia perguntar, eu acho que deixou um gostinho de quero mais, que o senhor falou aqui no início, só um pouquinho. Falar pouquinho teria me poupado alguns dissabores da minha vida pessoal e profissional nos últimos 30 anos. Mas me era útil quando eu era promotor de júri. O que eu queria era agradecer publicamente aos 3 palestrantes, que são verdadeiros especialistas nas suas respectivas áreas de atuação. Eu realmente aprendi muito as reflexões sobre direito digital, sobre o papel do Estado, a centralidade do Estado, a questão da legitimidade, né, que é uma questão tão antiga quanto o direito. E agora, fechando também com chave de ouro, com esse homem brilhante que tem um botão turbo no cérebro, né, como você bem apanhou. Então, assim, o agradecimento à presença de todos, das professoras, dos professores que estão aqui, dos alunos, as minhas boas-vindas, né? E dizer a todos vocês que a grande vantagem de nós termos uma faculdade dando os seus primeiros passos é a possibilidade de construirmos algo de novo, algo de promissor, como o próprio professor Maurício mencionou aqui. Vamos repensar um pouco, né? O papel também de cada uma das disciplinas no currículo, né? E porque se a vida se transforma lá fora, não tem como nós ficarmos agarrados a conceitos que estão obsoletos e que já viraram, né, peças de arqueologia jurídica e também social. Então, meu agradecimento a todos vocês, meu boa noite a todos vocês, o meu agradecimento à nossa mestre de cerimônias, e continuo o contato com os professores que estiveram aqui através de nós, professores, ou, no meu caso, a professora Ana também. Grande abraço a todos, muito obrigado pela presença.